caros leitores, eu sou Diana Cavalcante do Um Bom Livro e hoje nós vamos para o nosso terceiro diário de leituras, falando um pouquinho sobre a segunda parte do livro Os Miseráveis, de Victor Hugo. Para você que está chegando aqui agora no canal e não sabe, nós estamos fazendo um projeto de leitura conjunta com o livro Os Miseráveis, do Victor Hugo, e nós dividimos a leitura com metas semanais de mais ou menos 150 páginas por semana, e nós estamos nesse momento no segundo livro, Os Miseráveis. O livro Os Miseráveis é dividido em 5 livros e nós estamos no segundo livro, que tem como título Cosette, né? Bom, esse livro começa narrando a história, narrando a batalha de Waterloo. Confesso para vocês que quando eu vi que seria isso, eu imaginei, poxa, acho que eu não vou gostar muito dessa parte. Acho que a maioria das pessoas tem essa impressão. Mas foi totalmente ao contrário. Eu gostei muito, achei a narração do Victor Hugo, como sempre, muito fantástica. Eu mergulhei na batalha de Waterloo e assim, foi muito emocionante. Eu imagino o impacto que deve ter sido essa parte do livro para as pessoas da época, né, que viveram, que acompanharam, principalmente para os franceses. Nessa parte, o Victor Hugo nos apresenta a Batalha de Waterloo de uma forma muito interessante. Coloca o narrador da história, que é ele mesmo, chegando em um local, que é a fazenda de Rogemont. E quando ele chega nesse local, ele percebe ali tiros espalhados, né, pela cidade, assim, em portas, em casas, e aí ele pergunta a uma moça que local é aquele, o que aconteceu, e a moça fala que aquele é um local onde teve ali, onde aconteceu a batalha de Waterloo. E aí Victor Hugo começa narrando essa batalha fantástica. Para quem não sabe, a batalha de Waterloo foi a última batalha de Napoleão Bonaparte. As pessoas devem se lembrar que a gente acompanhou enquanto estudava história, que Napoleão tinha sido preso, mas ele depois fugiu, junto de monarquias, se uniu contra ele. E foi então que surgiu aí, né, que teve início aí a Batalha de Waterloo, que seria a última batalha do Napoleão, que foi realmente a batalha que o exterminou. Mas o que eu achei mais interessante da narração dessa parte, que me fascinou muito, inclusive eu fiz um esquema sobre a própria batalha, foi que ele descreveu minúcias das batalhas daquela época que eu não conhecia. Por exemplo, a primeira surpresa para mim foi que as batalhas tinham hora marcada. Mais ou menos assim, olha, Duque, a gente vai iniciar a batalha às 6 horas, chegue lá com o seu exército, seus estandartes. Basicamente isso. E o Victor Hugo narra isso, explicando porque o horário teve um impacto muito importante na batalha de Waterloo. Atrasou muito. A batalha que estava marcada para começar às 6 horas só foi começar às 11h30, e isso deu uma desvantagem muito grande para Napoleão, e a gente vai ver mais na frente. Mas a narração que o Victor Hugo faz do território, né, da batalha é muito interessante. Ele também explica que os dois oponentes, eles tinham essa habilidade, né, de avaliar o espaço, passar meses analisando o local da batalha para ver ali todas as estratégias que seriam utilizadas, o terreno, enfim. Só que, no entanto, o Napoleão, nesta batalha especificamente, ele não fez essa vistoria. Dizem aí alguns livros de suporte que eu li que ele tinha alguns problemas de saúde que o impossibilitaram neste momento de ficar rodando pelo território da batalha para estar fazendo essa vistoria, e ele basicamente mandou uma outra pessoa, né, um serviçal, fazer essa avaliação, e foi daí que veio o grande problema que causou a ruína para Napoleão. Como que era organizado esse espaço, esse território? A Batalha de Waterloo, que aconteceu na Bélgica, tinha um território que se assemelhava muito a um A, e o Victor Hugo narra justamente dessa forma na história, o que é muito interessante, porque ele apresenta que o grande objetivo era atingir o Monte Saint-Jean, e que Napoleão Bonaparte estava nas duas extremidades do A, e que o Monte Saint-Jean era justamente o pico deste A, né? Na verdade, a ponta principal lá, que fica no ápice do A, que era onde estava o Duque de Wellington da Inglaterra, junto com seus aliados que estariam ali na defesa de Bruxelas, né? Mas o que acontece? Napoleão fez algumas estratégias de combate ali que não deram muito certo. A primeira delas foi que ele pediu para o seu irmão, que estava na extremidade esquerda do A, que lançasse um canhão para, como se fosse para chamar a atenção
da Inglaterra e dos aliados para eles iniciarem o combate indo para aquela extremidade e deixarem a outra extremidade, a extremidade direita, para então Napoleão invadir. Mas não foi isso que aconteceu, e aí começa a primeira confusão da batalha, porque Napoleão nesse momento perde uma grande quantidade de soldados. A desvantagem de Napoleão foi que, como choveu muito anteriormente ao dia da batalha, ele, que estava na extremidade inferior do ar, ele teve muita dificuldade para subir com o seu exército por conta das rodas dos canhões, né, que tinham dificuldade por conta da lama, que foi muita. Então essa foi uma outra desvantagem muito grande. E a questão do horário, que atrasou bastante a batalha que ia começar às 8 horas, só começou às 11. E isso foi uma grande desvantagem para o Napoleão, porque deu esse tempo todo, permitiu que um grupo de aliados, os prussianos, chegassem para auxiliar o Duque de Wellington e aí exterminasse aí os soldados e toda a infantaria do Napoleão Bonaparte. Certamente devem ter percebido que o Victor Hugo é fã do Napoleão Bonaparte. Eu separei até uma passagem aqui que mostra exatamente isso, onde ele fala: era possível que Napoleão ganhasse essa batalha? Respondemos que não. Por quê? Por causa de Wellington? Por causa de Blucher? Não, por causa de Deus. O excessivo peso desse homem nos destinos humanos perturbava o equilíbrio. Esse indivíduo contava sozinho mais que o grupo universal. A superabundância de toda a vitalidade humana concentrada em uma única mente, o mundo subindo à cabeça de um homem, seria imortal para a civilização se isso se prolongasse. Chegara o momento de a incorruptível equidade suprema intervir. Ele fala que a derrota de Napoleão aconteceu por um único motivo, pela providência divina, que Deus tinha que colocar um fim na vida e no poder de Napoleão Bonaparte, porque ele era tão superior que, se ele continuasse ali reinando, todo o resto da humanidade não seria nada. É basicamente isso que eu entendi. A lição também mostra que Napoleão teve uma certa vantagem na batalha. Em determinado momento, ele pensou que a Inglaterra tinha recuado, e aí ele ficou ali, até tinha mandado informações já avisando que tinha ganhado a guerra, que estava tudo sob controle, e ele estava subindo para tomar o Monte Saint-Jean, quando na verdade tinha uma grande armadilha. E essa armadilha, que diz respeito justamente à organização, né, do território, aquela vistoria do território que o Napoleão não fez e que deu aí o fim da batalha, porque no meio do caminho, subindo em direção ao Monte Saint-Jean, tinha umas valas enormes e o exército da Inglaterra estava atrás, escondido. Então, no momento em que Napoleão avançou com a sua cavalaria, quando eles chegaram nessa vala, o exército e os cavalos começaram a cair na vala e foi uma loucura, foi formando-se ali um amontoado de cavalos e de pessoas, e assim, eu só me lembrei das batalhas lá de Game of Thrones, onde naquele momento onde Jon Snow também estava assim afogado entre pessoas. Tantas pessoas que caíram nessa vala, tantos cavalos, que chegou em determinado momento que se nivelou essa planície, né, esse buraco, e aí o resto do exército passou, e aí a batalha continuou. E assim, o que foi mais interessante é que nesse momento, mesmo em desvantagem, o exército de Napoleão tinha se superado naquele momento e estava vencendo a batalha. Inclusive teve um dos aliados da Inglaterra que fugiu, que foram os alemães. E neste momento, o que é mais interessante é que o narrador mostra o Napoleão, que estava distante, observando e vendo uma mancha cinzenta, onde ele se questiona, né, se aquilo não seria um exército chegando. E foi realmente isso. Os prussianos estavam chegando ali para auxiliar os ingleses. E foi justamente isso, a derrota de Napoleão. Neste momento onde os prussianos chegaram e, auxiliando os ingleses, derrotaram os franceses, e foi o fim de Napoleão. Interessante é que logo após isso, Victor Hugo também expõe para nós uma categoria de pessoas que existiam naquela época, que viviam basicamente roubando os soldados, roubando o exército após as batalhas. Olha que coisa mais horrível. Então existiam essas pessoas que agiam como oportunistas das guerras, das batalhas, e que no momento onde estavam todos devastados, eles iam até lá roubar destas pessoas. E é aí que entra o personagem que a gente já conhece, que é o Thiers,
que é o rapaz, que é o homem que cuida lá de Cosette. Então mostra que ele fez isso, que ele teve essa atitude, mostrando pra gente justamente a moral e a índole desta família e deste homem. Mas logo em seguida entrou aquela parte que é mais fascinante, que é ali o contexto da própria história que a gente já estava acompanhando anteriormente. E como eu falei para vocês, o capítulo é Cosette, então a gente já entra aí logo em um capítulo falando um pouquinho sobre a história do Jean Valjean, ou em que momento ele estava na vida. A gente percebeu uma narração de Victor Hugo falando que logo após aquela fuga dele, ele tinha ido aí para uma floresta, esconder um baú, enfim, ele não fala assim abertamente quem é, nem do que se tratava aquele baú, mas nós, leitores, sabemos que era realmente o Jean Valjean que tinha fugido, né, naquele momento e que tinha guardado ali em algum lugar da floresta, enterrado, aquele dinheiro que ele tinha para talvez depois utilizar. E aí logo em seguida ele entra mostrando um pouco da Cosette. Então a menina, que a gente já sabe que era tratada como uma serviçal, não tinha carinho nem cuidados nenhum por aquela família que chorei. Na verdade eu choro tanto com esse livro, assim, eu fico emotiva, eu fico pensativa, reflexiva. Acho que foi uma parte muito emocionante, que foi o primeiro encontro da Cosette com Jean Valjean, que foi no momento onde ele auxilia ela enquanto ela vai buscar água em determinado local. E ali Victor Hugo expõe pra gente a fragilidade da criança, como ela tinha toda aquela insegurança e medo infantil, né, da infância, e como ela era aterrorizada por aquela família. E naquele momento onde aparece aquela luz, que para ela é como se fosse a presença de Deus, né, que é o próprio Jean Valjean, e que ele dá aquele auxílio porque ele na verdade já estava buscando ela, né? Não sei se vocês perceberam, mas antes desse encontro houve um capítulo anterior que se chama, se eu não me engano, o título Navio de Orion, onde a gente percebe e acompanha aí o momento em que Jean Valjean foge ali dos trabalhos forçados, que é quando ele cai em um navio e aí ele se finge de morto e consegue fugir. E aí depois dessa fuga ele vive buscando a Cosette e ele encontra inesperadamente por ela, e foi um encontro muito bonito. E depois ele vai até a taverna onde a Cosette mora, onde a família Thénardier mora, e ali ele vai cada vez mais adentrando na vida daquela menina, vendo como ela foi cuidada e tudo que ela perdeu, e aí ele se entrega de fato para resgatá-la daquela vida, daquela infância totalmente suja, totalmente destruída. E o que é mais interessante, que foi uma contradição, eu fiquei até um pouco incomodada com isso, é que o Victor Hugo expõe que o Jean Valjean ele se expõe de uma forma muito pobre, assim, muito humilde, né, com relação a vestimentos, com relação à roupa. Inclusive os Thénardiers não o receberam de bom grado porque viram que ele era tipo um pobretão, mas ao mesmo tempo ele toma algumas atitudes que mostram para a sociedade que não, que ele tem dinheiro, que é quando ele compra uma boneca para a menina, que é quando ele paga por ela, né, basicamente ele compra a liberdade dela. Então essa contradição me deixou com medo, eu fiquei com medo, eu falei, é como se eu tivesse assim, não faça isso que eles vão perceber que você tem dinheiro, eles vão querer te perseguir e aí acabou sua felicidade. Basicamente isso. Aquilo de leitor que quer entrar na história e interferir, né? Sou eu, quase entrando lá nos Miseráveis. Na verdade, eu entro na história várias vezes e tenho essa vontade de tomar essa decisão, assim, com relação a várias passagens. Mas aí, neste momento, os Thénardiers, eles percebem que ele tem dinheiro e começam a persegui-lo e tentar extorquir o máximo de dinheiro possível, já que eles perceberam que ele gosta da menina e quer porque quer levá-la, né? No final das contas, o que acontece é que sim, o Jean Valjean consegue levar a Cosette, ela sai feliz da vida, muito alegre de ter uma nova vida, de poder estar do lado daquela pessoa que lhe oferece ali um suporte, um carinho, uma luz. E aí eles passam a viver em um local longe da cidade lá dos Thénardiers, em uma casa simples, reservada, um pouco escondida. E eles vão tendo uma relação muito bonita de pai e filha. Inclusive o Victor Hugo narra uma parte muito interessante onde o Jean Valjean sente pela primeira vez o amor dentro de si, né? Inclusive ele fala que ele nunca teve relacionamento amoroso, nem nunca sentiu esse sentimento nem por sua irmã, nem por seus sobrinhos, mas que ali com Cosette ele estava desenvolvendo e sentindo esse sentimento muito forte, muito bonito, que é o amor entre pai e filha.
E lá no finalzinho dessa parte que nós lemos essa semana, aconteceu algo que me deixou com o coração muito apertado, que foi quando o Jean Valjean, que caminhava pela cidade, tinha o hábito às vezes de dar esmolas às pessoas, isso de forma muito escondida e reservada, para que as pessoas não percebessem que ele, um pobretão, estava dando esmola para outras pessoas. Inclusive ele recebia esmola de outras pessoas, mas ele nesse momento, quando ele estava dando esmolas para um senhor que ele já conhecia toda de sempre, né, de sempre de passagem, ele já conhecia aquela pessoa. Em determinado dia, quando ele foi fazer esse ato, essa pessoa se vira, olha para ele e ele tem a sensação de ter visto ali o Javé. Gente, nessa hora meu coração quase que apertou. E aí depois disso ele sai e providencia ali junto com Cosette uma forma de ir embora, né? Então ele mostra que ele arrumou as coisas, pegou tudo e aí basicamente iria partir. E foi nesse momento que acabou essa nossa parte. Como sempre, foi uma parte muito emocionante, muitas aventuras, muito conhecimento, né? Assim, eu fico impressionada como que a gente aprende e cresce na leitura de um livro, né? E o que é mais interessante é que as pessoas têm uma visão equivocada com relação a leituras de romances, de livros de ficção, porque acham que não vão aprender tanto quanto com livros didáticos, por exemplo. Eu tenho amigas que falam assim: nunca mais eu li porque eu estou tão envolvida com leitura de livros didáticos, né, estudando tanto, preparando aula. Eu também sou professora, eu também leio os livros didáticos, preparo as minhas aulas, mas eu tenho a plena clareza na minha cabeça de que não existe nenhum exercício intelectual tão grande quanto a leitura de livros de ficção, livros de romance que trazem informações tão fortes e tão grandes de outras épocas, de grandes autores, né, e que nos faz entender a nossa realidade presente. Então, assim, eu estou fascinada com a leitura desse livro, espero que vocês também estejam e vamos continuar. Se vocês gostaram do vídeo de hoje, dê o seu like, não se esqueçam de se inscrever no canal, isso é muito importante para a divulgação do nosso conteúdo, tá? E até breve! Um beijo e até mais!